como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingos Nascimento. Vamos hoje falar um pouquinho sobre conjunções de jogos, compatibilidade simbólica, com as interpretações de símbolos. Bom, o significado ele tem que estar ali casando, né, com a interpretação do símbolo. Não adianta você pegar uma foice e ficar falando que a foice tem a ver com fantasias e ilusões. Onde é que uma foice tem a ver com fantasias e ilusões? Em seus significados, se a foice é uma lâmina totalmente fria, racional, mundana, carnal, é totalmente desse plano terreno aqui, uma lâmina totalmente terrena, não tem a ver com fantasias e ilusões, que aí já pega um plano assim mais emocional, um plano mais anímico, né? Isso aí já tem mais a ver com a carta da lua, da criança, né? E a foice está a léguas de distância de representar esse significado. E a torre? Onde é que a torre tem a ver com viagens? Não viaja você, porque a torre não tem nada a ver com viagens, né? A torre é uma lâmina estática. A torre, apesar de ser a torre de comando, né, iluminando o céu e sendo farol no mar para dar um caminho ao navio, aos navegantes, apesar disso, não vamos confundir, tá? Não vamos confundir, porque torre não tem a ver com viagens, tá? Ela pode ter a ver com comunicação com viajantes, comunicação com pessoas que estão em viagem, comunicação com coisas à distância, coisas e pessoas à distância, encomenda, rastreamento de encomenda, pessoas, você falando com pessoas. Agora, viagem especificamente, não, tá? E a torre, ela também acolhe viajantes, né? Ou seja, os pássaros e a cegonha que fazem a migração para lá, tá? Então, ela também serve como uma pousada para eles. Agora, viagem, especificamente, propriamente dizendo, torre não tem a ver com viagens, tá? E a foice não tem a ver com... A foice não tem a ver com o significado de fantasias e ilusões, ok? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu pego as 36 lâminas, eu coloco aqui na mesa. Aí eu vou separando por classificação assim de animais, eu vou separando os animais todos, né? Répteis, aves, mamíferos, animais aquáticos, separo tudo. Depois eu vou para a astronomia, tá? Vou separar o sol, a estrela, as nuvens, a lua. Depois eu vou para a parte ali dos símbolos, dos objetos. Vou separando tudo direitinho, bem organizadinho. E quando eu separei tudo, aí eu volto a peneirar. Aí eu vou lá para os animais que eu separei, tá? Aí eu pego e separo mamíferos, pego e separo répteis, pego e separo animais aquáticos, pego e separo aves e vou estudando cada um de acordo com a sua espécie. Ou seja, se eu tenho ali uma raposa vermelha, eu não vou estudar todas as espécies de raposa para interpretar somente a raposa vermelha. Se eu tenho ali um urso pardo, por que eu vou pegar e vou estudar centenas de espécies de ursos, várias espécies de ursos, para interpretar uma única espécie que está ali no meu baralho, que é o urso pardo, é o Kodiak? Por quê? Por que eu vou pegar e estudar um urso negro, estudar um urso polar, que tem hábitos diferentes, que tem comportamentos diferentes? É claro que não vai casar com a interpretação do urso pardo, porque eles são diferentes em hábitos e comportamentos. Eles são diferentes até na vida pessoal, familiar, até nisso eles são diferentes, né? Então, não vai casar. O que vai acontecer se você fizer isso é cometer um erro grave e um risco, né, de errar as interpretações. Então, você tem que estudar tudo de acordo com o que está ali no seu símbolo. Por exemplo, a cegonha é a cegonha branca. Não é outra espécie de cegonha, é a cegonha branca. Então, você tem que estudar aquela espécie de cegonha ali. Você tem que estudar tudo. A árvore, por exemplo. Você não vai pegar e estudar centenas de árvores para poder interpretar a árvore. Qual é a espécie de árvore que está ali no baralho? É a macieira. Então, você vai pegar e estudar a árvore macieira, tá? Você vai pegar ali
e estudar o símbolo de acordo, você vai ter que ser fiel ao símbolo, tá? Para você poder acertar a interpretação com exatidão precisa. Então tem que ter fidelidade ao símbolo nos seus estudos. E como você vai estudar? Tem o estudo de pesquisa visual, em que você vai olhando o símbolo e analisando visualmente para você poder desenvolver dentro das suas ideias aqui o que tem ali, né? Você vai extrair dali visualmente todos os significados que você vê que tem compatibilidade com ele. Por exemplo, eu estou aqui com o jogo aberto e eu estou fazendo um estudo visual, um levantamento de pesquisas visuais, ou seja, então eu estou olhando ali para o urso, por exemplo. Então, na minha pesquisa visual, o que o urso passa para mim? Bom, o urso está passando força, né? Tipo assim, aquele meu lado guerreiro, aquele meu lado mais destemido, né? Assim, pensando aqui comigo, né? Nas minhas conclusões, nas minhas ideias. Aí já é um campo de pesquisas assim, né? Campo de pesquisa visual. Agora, se a gente for passar para um campo de pesquisa da escrita, aí a gente vai ler tudo que tem a ver sobre o urso. Vamos lá e pegar o dossiê do urso, né? Os hábitos, o comportamento, a alimentação. Depois vamos passar para outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa assim, de documentário. Então vamos assistir o documentário do urso, né? Para a gente poder fazer o levantamento todinho. Então tem ali estudos visuais, tem os estudos visuais, tem os estudos escritos, por escrita, de pesquisa, né? E tem os estudos de documentário. E a gente vai pegar isso tudo depois no final e fazer o levantamento de conclusões. Ou seja, aí você vai começar a desenvolver e formar sua própria opinião, suas próprias ideias, o seu próprio pensamento, vai trazer o teu raciocínio para fora, de acordo com tudo que você já tirou, extraiu dessas pesquisas, desses estudos, para você poder, né, lidar ali com as conjunções simbólicas na mesa real ou nas interpretações de 3, 5, 7 cartas, tá? Aí você vai fazer isso. E fora quando vem coisas que você mesma, né, olhando, observando, você mesma acaba desenvolvendo. Fora os estudos, né, coisa sua. Por exemplo, eu tenho para mim que a árvore ela tem a ver com todos os setores da vida, né? Eu tenho para mim que as estrelas, né, elas têm a ver com multiplicação. Então, isso daí eu vou desenvolvendo de acordo com o meu ponto de vista pessoal, né? Quando eu tô assim olhando para o céu, vendo as estrelas, tipo uma pesquisa visual, né? Olhando para o céu, olhando as estrelas, o que eu vejo? Um monte de estrelas juntas. Não tem fim aquilo, né? Então, para mim tem a ver com multiplicação, né? Então, eu coloquei no meu material de estudos de baralho cigano que a estrela tem a ver com multiplicação por causa disso, por causa dessa pesquisa visual. Mas a gente não pode ficar usando, né, essa interpretação de multiplicação das estrelas em todas as associações, tá? Porque isso aí é uma técnica. Você pode ou não usar, então eu coloquei para ser usada como técnica. Tudo que cai na casa da estrela multiplica, e onde a estrela cai também multiplica, dentro da mesa real. Agora, em jogos assim abertos, de 3, 5 cartas, já muda a interpretação do significado, porque isso é uma técnica que eu só uso dentro da mesa real, tá? Porque o significado de multiplicação da estrela, ele não é válido para todas as conjunções. Ele é uma técnica. Então, não é a estrela saiu ao lado do livro, vai multiplicar, não. Não. Tem que ver a técnica dentro da casa, tá? Dentro da casa da mesa real. Então, por exemplo, a árvore pega todos os setores da vida. Por que eu vejo que a árvore pega todos os setores da vida? Poxa, estudando a árvore, eu vejo que ela
ela embebe mais de 500 litros de água por dia, ela tem capacidade para isso. Então, ela tem um potencial grande de armazenamento. Então, fora as raízes, né, pega muitos setores e tem um longo tempo de existência, né, de durabilidade. Ó, tem um longo tempo de durabilidade, tem várias raízes e bebe mais de 500 litros de água por dia. Tem um grande potencial de armazenamento. Então, pega vários setores isso aí, né? Pega muitos setores e eu explico com mais detalhes em aula, tá? Então, pra mim, a árvore tem a ver com mais de 5 setores da vida da pessoa por causa disso. Outra coisa, a foice, por exemplo, tem estudantes que olham para a foice, né, ao lado da árvore, ao lado do ramalhete, e já falam, é colheita, é colheita. Bom, vamos passar disso, né? Vamos passar disso, porque o símbolo da foice, ele tem ligação forte com a colheita, mas ele não... A foice, o significado da foice não vai ser só a colheita em todas as caídas de jogos, né? Vamos pegar a foice. Vamos pegar a foice para estudar aqui, por exemplo. A foice, ela tem uma ligação forte com o trigo, né? Porque em todos os baralhos ciganos eu vejo aí a foice junto do trigo, né? Às vezes aparece uma foice em pé, colhendo o trigo, ou o trigo já partido, né? Com a foice. A maioria dos baralhos ciganos tem aí o trigo. Porém, estudando o símbolo ligado à foice, que é o trigo, o que eu vejo? Que o trigo, ele é uma semente que quando ele amadurece, ele dá 30, 60 ou 100 grãos a mais, tá? 30, 60 ou 100 grãos. Com uma semente de trigo, tá? Plantada ali no solo, podem serem geradas ali 30, 60 ou 100. Olha a quantidade de trigo, né? E o trigo é mundialmente a especiaria mais vendida no mundo, perdendo somente para o arroz, né, que fica em primeiro lugar disparado. Mas o trigo é mundialmente a segunda maior especiaria mais vendida do mundo, a terceira é o milho, né? Agora, quando o trigo está no solo, o que acontece? Vem aquelas pragas, aquelas pestes nas plantações. Aí entra o joio, né? E por que quando a pessoa que fez a plantação ali, o agricultor, né? Quando ele vê ali o joio ao lado do trigo, ele não arranca o joio. Porque o joio, ele se parece muito com o trigo. As sementes de joio e de trigo, elas se parecem. Elas são muito parecidas. Então, se ele tirar a semente errada, tirar o trigo pensando que é o joio, por exemplo, ele vai perder 100 sementes. E o joio não dá semente nenhuma. O joio, quando cresce, quando amadurece, ele só serve para ser queimado. Então, se ele tirar a semente boa, ele vai perder 100. De uma semente, ele perde 100. Então, ele tem muito a perder, né? Se ele tirar ali querer separar o joio do trigo, né? Antes do amadurecimento. Então, para ele não perder, ele deixa as duas crescerem juntas. O joio e o trigo crescerem juntos. Porque quando eles crescerem e amadurecerem, há uma distinção. Porque o trigo, quando ele está maduro, né? O trigo, ele vai envergar. O joio não, o joio é duro, ele não enverga. E a semente do joio é uma casca dura, a semente do trigo é molinha. A semente do joio é escura e a semente do trigo é mais clarinha. Então, só quando ele chega à maturidade, né, para a colheita mesmo, é que dá para discernir o joio do trigo e colher ambos, né? Você vai colhendo ambos ali. Aí depois, no pavilhão, é que você separa o trigo do joio. Porque o joio é muito parecido com o trigo quando eles estão ali, né, semeados, né? Sendo semeados, claro que você não vai semear o joio com o trigo juntos, né? Mas quando você semeia o trigo e vem aquela praga, aquela peste ali, né, na plantação, e olha que é algo que se parece muito, né, com aquela semente que você colocou ali. Então te confunde.
te confunde mesmo. Então, a melhor coisa é você deixar as duas crescerem juntas e depois escolher as duas para separar no pavilhão o joio do trigo. Então, essa é a história que tem por trás da foice. A foice tem uma ligação forte com o trigo. E o trigo, como eu falei, é a segunda especiaria mais comercializada mundialmente. Então, a foice tem uma ligação forte com grandes lucros, grande colheita, né? Ela tem uma ligação forte com isso. Então dá para você tirar aí, né, dessas pesquisas a conclusão de significados da carta. Mas só quando você roda a carta todinha, ou seja, pesquisa tudo, entra lá dentro, começa a entender tudo que está junto daquilo ali, do universo daquela carta, que aí você vai poder levantar aí os significados. Mas os significados, eles não podem ser usados assim, né? Colheita, por exemplo, foice caiu ao lado de qualquer uma das 36 cartas é colheita. Não pode ser usado assim, tá? Você tem que ter ali um conhecimento e domínio de variações dos significados da mesma carta, do mesmo símbolo, para você poder colocar cada significado de acordo com a compatibilidade da carta conjuntiva, que cai ao lado da foice. Então, a foice com a árvore não tem a ver necessariamente com colheita, tá? A foice tem milhões de outros significados. Agora, uma coisa grosseira é você falar que tudo é corte. Não pode olhar para a foice. Tem gente que não pode olhar para a foice que fala em corte, né? Até hoje é corte. Gente, o que é isso? A foice também não trabalha naquilo ali para fazer uma podagem, para fazer uma manutenção, para administrar, para cultivar o que já está pronto? Ela não faz isso, não? Então, cuidado com a sua interpretação, hein? Porque eu acho que você está indo por um caminho aí que está muito repetitivo, está muito desgastante, está uma coisa assim muito fora, né? Do padrão simbólico, porque não é só aquilo. Quando você vê que uma pessoa está interpretando sempre a mesma coisa, repetidamente, tem erro aí. Porque essa pessoa está com carência de significados, carência de estudos. Então, ela tem uma carência de estudos, ela não estuda, né? Por isso que ela não entende de símbolo, ela só fala aquilo ali, porque ela aprendeu com outro. Aí vai arranhando o disco, né? Então, fica ridículo isso, né? Então é importante você estudar, você amadurecer o teu conhecimento para você, principalmente se você for uma profissional, principalmente, né? Porque as pessoas que vêm procurar você te pagam não para você tentar acertar o jogo, né? Mas para você dar ali uma precisão exata, né? Do que vai acontecer, né? Porque você trabalha com previsões, oráculo, desde que é oráculo, tem a ver com previsões, né? Então, eu vou até separar um vídeo para falar também sobre a funcionalidade das cartas, né? As cartas, elas não funcionam como você quer. Elas têm a forma delas, inclusive na própria temporalidade, né? Não adianta você empurrar uma temporalidade ali, né? Porque elas vão estourar de acordo com o que tem que ser, né? Então, isso aí já está mais do que comprovado nos jogos de milhões de oraculistas, né? É claro que você pode ter assim um estudo do símbolo em relação à temporalidade, mas você não pode impor aquilo ali. Até porque cada um tem o seu tempo, né? Bom, então, voltando aí ao estudo dos símbolos, você tem que separar, como eu falei no começo do vídeo, fazer uma separação, estudar tudo com muita calma, não precisa de pressa, não precisa correr, tá? Você vai estudar primeiro uma classificação de símbolos, separa, por exemplo, os mamíferos para ir estudando, tá? Separa a raposa, separa o urso, vai estudando um de cada vez de acordo com a sua espécie, vai estudando tudo que tem por trás daquilo ali, ou seja, qual o habitat do urso, qual o habitat da raposa, por onde ela gosta de andar,
quais os locais ali dela. Uma vez eu assisti um documentário da raposa em que ela estava saltando assim rapidinho. Não tinha nada, só tinha raposa, só raposa. Não tinha rato nenhum aparecendo ali. E ela não tinha visto nenhum rato, nenhum. Ela foi andando, foi o faro mesmo, o olfato. E ela, de repente, ela parou, aquele andar assim, no sapatinho de veludo, devagarzinho, no sapatinho. Aí, de repente, ela parou. Aí ela ficou olhando atentamente, concentradamente. Do nada, ela deu um salto assim, entrou num buraco e saiu de lá com o rato na boca. Incrível, impressionante. Então, olhando para esse documentário, vendo esse documentário e fazendo